Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma felicidade participar de mais uma turma do Mentoring. Aliás, é o quarto ano, a quarta turma que eu participo, compartilhando técnicas de uma boa comunicação, técnicas de como é possível, primeiro, controlar a ansiedade de falar em público. E segundo, como usar técnicas para criar uma linha de raciocínio e, principalmente, ter sucesso com essa linha de raciocínio. Ontem eu palestrei, infelizmente não pude assistir os pitches de vocês, conversei com o Celso hoje, conversei com o Alex hoje, e eles me disseram que nos pitches de ontem, vários tinham a oportunidade e não participaram, e não aproveitaram essa oportunidade de fazer uma apresentação na frente de investidores, na frente de captadores do Bossa Nova, do Epitixa, ou seja, deixou passar uma oportunidade pela timidez, pela vergonha, pela insegurança de falar em público. Então, esse bate-papo nosso vai ser um bate-papo de 30 minutos. Eu vou começar contextualizando essa questão, porque nós, seres humanos, temos vergonha de falar na frente de outras pessoas. Porque muitas vezes nós entendemos que nós temos uma oportunidade única, incrível, só que nós não aproveitamos essa oportunidade. O que passa pela nossa cabeça, o que passa pela cabeça do ser humano de não aproveitar essa oportunidade de fazer uma apresentação, por mais assertiva que ela seja, e principalmente, por mais que eu entenda que aquela é, sim, uma oportunidade única. Trabalhando com neurocomunicação nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, algumas convicções, alguns resultados são bem interessantes. E o primeiro dessas percepções, o primeiro desses resultados é: nós sentimos medo, e essa palavra aqui pode ser trocada por qualquer outra, como pânico, como preocupação, como incômodo, como uma situação que me foge ao controle. Ou seja, essa palavra que eu defino aqui como medo, por que nós, seres humanos, sentimos isso na frente de alguém? Conhecido ou desconhecido? Por que sentimos? É simples. Porque nós não sabemos o que fazer, por que fazer e quando fazer no momento de uma fala em público, no momento da apresentação, no momento de um pitch. Quando eu tenho técnicas de oratória, essas técnicas respondem a essas dúvidas que eu tenho. E automaticamente o fato de eu conhecer as técnicas, saber como aplicá-las, por que aplicá-las e quais resultados eu vou ter com a aplicação dessas técnicas, essa segurança automaticamente faz com que eu aproveite as oportunidades. Ô Franco, mas eu sou de uma época em que se dizia que oratória era algo de treinamento, de colocar em prática. Claro, mas eu vou treinar algo que eu não conheço as técnicas por trás daquilo. Então, assim, conhecer as técnicas é o primeiro passo. E por isso até que, muitas vezes, eu peço e dou como sugestão, eu tenho 2 treinamentos lá na plataforma do Êxito. Eu tenho a aula que eu compartilhei com vocês, informações técnicas durante mais de 1 hora, durante a participação de vocês, naquelas segundas-feiras. Ali tem um monte de técnicas. Franco, eu já anotei as técnicas, eu já sei as técnicas que você compartilha, só que eu não consigo praticá-las. E aqui eu faço uma reflexão, uma analogia que é muito oportuna nesse momento. Todos nós aqui, em determinado momento da vida, nós tiramos carteira de habilitação, a CNH, e nós nos lembramos, o instrutor do lado, que pedia: olha o retrovisor, pesa no freio, depois a embreagem, reduz a marcha. Você fala: meu Deus, eu não vou conseguir fazer nunca isso. De tantos processos que tinham envolvidos naquele ato. E hoje, cada um de nós dirige. Aplica essas técnicas, esses procedimentos, mesmo que automaticamente, sem pensar naquilo que estamos fazendo.
Quando o Celso pede, quando o Alex me pede, fala, Franco, traga a principal técnica para que cada um de nós possamos, primeiro, dominar o medo. Segundo, falar com desenvoltura. Então, eu separei entre as várias técnicas de comunicação, aquela que faz com que eu use a minha comunicação não verbal e use a minha comunicação verbal de maneira congruente e, principalmente, fale de um jeito que alcance aqui o meu objetivo. Essa congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal é o primeiro passo para que eu consiga controlar a minha ansiedade de falar na frente de outras pessoas. É entender que o tempo todo não é só o que falamos, mas principalmente como falamos que impacta na cabeça do ouvinte. Franco, então se eu preciso conhecer técnicas, como é que eu controlo aquele frio na barriga, aquelas pernas bambas, aquele coração disparado, boca seca, suor em excesso, esquecimento, que eu sempre sou vítima quando eu tenho que fazer uma fala em público? Primeiro é entender o que acontece e o porquê acontece isso. Está aqui, ó, o porquê. Toda vez que nós temos que fazer uma apresentação na frente de um novo cliente, no momento em que tem que apresentar a clínica, o projeto, tem que apresentar a proposta, a empresa, o cérebro entende que aquele momento é um momento de muito perigo, porque eu vou estar exposto, eu vou estar exposta, aquilo pode me prejudicar, alguém pode me fazer uma pergunta, eu não saber a resposta, ou seja, eu estou exposto, e essa exposição faz com que o cérebro nos proteja. Aí o cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso. Para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina faz com que o meu corpo se prepare para enfrentar aquela situação. Nós temos duas possibilidades diante do perigo. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. E não é literalmente falando, mas sim o desejo. Ninguém saiu correndo aqui da sala ontem, apesar de alguns terem essa vontade. Ou seja, fuga. Ninguém saiu dando tapas nos investidores, ou seja, o combate. Apesar que talvez muitos tivessem esse desejo. O desejo de enfrentar, ou o desejo de fugir, não é literal, mas é desejo. E se o meu cérebro tem o desejo de enfrentar aquela situação, o cérebro entende isso, o corpo produz adrenalina e o cérebro despeja essa adrenalina nos membros superiores, principalmente nos braços e nas mãos. Para que eu ganhe agilidade, para que eu tenha a minha pressão sanguínea alterada, e se eu tiver que enfrentar aquela situação, eu seja ágil para enfrentar a situação. Não, Franco, o meu desejo é sair correndo daquela situação, é fugir. Então o cérebro entende essa vontade e solta a adrenalina, despeja a adrenalina nas pernas e nos pés, para que os vasos sanguíneos se dilatem e eu saia correndo daquela situação. Então, a primeira ação é tirar esse excesso de adrenalina que, antes de uma fala, prejudica. De que forma que eu tiro esse excesso de adrenalina? Fazendo exercício, como que é lá o exercício que você fez ontem? Isto! Colocando uma mão contra a outra na altura do peito e apertando uma mão contra a outra com força. Para, respiro fundo, oxigênio no cérebro, faz de novo esse exercício, paro, respiro fundo, oxigênio no cérebro. Essa força que eu empreguei aqui nas mãos, eu faço com que o excesso de adrenalina que está percorrendo o meu corpo venha para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina aqui em minhas mãos, eu tenho que dissipar essa adrenalina para que ela não me prejudique. Porque se eu não fizer essa dissipação, é bem provável que eu fique aqui na frente mexendo os pés. É bem provável que eu chegue aqui na frente, tenha um papel em mãos e o papel trema. É bem provável que eu chegue aqui na frente e esqueça aquilo que eu planejei, pelo fato de não ter dissipado essa adrenalina. Aperto, respiro, aperto, respiro, aperto, respiro. Depois que eu fiz esse exercício, eu dissipo a adrenalina abrindo e fechando as minhas mãos. Ô Franco, simples assim? É, simples assim. 1:55, o Celso começou a dizer assim, vai começar, vou chamar todo mundo. Eu sentei aqui no meu lugar e eu comecei a fazer o meu exercício.
Ô Franco, eu entrei aqui no seu Instagram, Franco Júnior Palestrante, e eu vi fotos tuas aqui fazendo palestras para multidões. Semana retrasada você estava em Florianópolis, 2.520 pessoas que assistiram lá, conhecendo um pouco sobre comunicação e oratória. Franco, hoje nós estamos aqui em 20 pessoas e você fica ansioso. Toda vez. Talvez a diferença entre eu e você seja uma só. Eu conheci a técnica antes de você. Eu faço a técnica antes de você. E eu consigo dominar a minha ansiedade, que ela existe, antes de você. Só isso, simples assim. A partir do momento, a partir de hoje, a partir desse instante, a partir deste momento, que você também vai aplicar a técnica para dissipar a sua adrenalina, é bem provável que nas próximas apresentações você não fique com as pernas bambas. Você não fique mais com as mãos trêmulas. E, principalmente, você não esqueça mais aquilo que você planejou. Você não esqueça mais aquilo que você elaborou de linha de raciocínio para fazer uma apresentação. Depois que eu dissipei a minha adrenalina, eu preciso começar a fazer o planejamento da minha fala. E o que é legal nesse planejamento da minha fala? É entender que a congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, essa congruência, ela existe a partir da percepção, e aqui eu vou pedir licença para o Luiz e continuar com a palavra percepção, foi percepção de valor, agora é a percepção da comunicação, é a percepção que o ouvinte tem daquilo que eu falo. E para que a percepção seja exatamente a percepção que eu desejo que ele tenha do meu conteúdo falado, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu falo bate, impacta. O ouvinte percebe através de uma tríade da comunicação. Essa tríade são palavras, essa tríade passa por voz, e essa tríade passa por gestos. Palavras, voz e gestos. Franco, o que é importante, então, num pitch, eu tomar cuidado em relação a essa tríade? Primeiro, palavras. 2 pontos principais. Primeiro deles, vocabulário. Segundo, vício de linguagem. Franco, fala um pouquinho sobre isso. Pode parecer óbvio, senhoras e senhores, mas um dos problemas mais comuns que eu percebo nos diagnósticos que eu aplico, nas empresas que eu trabalho comunicação, e principalmente nas mentorias individuais de comunicação que eu realizo, é a pessoa que sabe muito sobre a expertise dele, sobre o trabalho dele, sobre o negócio dele, sobre o assunto que ele estudou há X anos. Ele sabe tanto que aquilo para ele é algo óbvio. E ele começa a compartilhar na frente de outras pessoas da mesma forma como ele iria compartilhar na frente de pares dele, de pessoas que conhecem tanto quanto ele daquele negócio. Franco, então você está dizendo que eu tenho que adaptar o vocabulário? Sim. Vocabulário adaptado é o primeiro ponto para eu criar conexão com o meu ouvinte. É óbvio, Franco, não é, repito. 73% das empresas onde eu aplico o diagnóstico de comunicação, o retorno é um problema como esse. Franco, dá um exemplo simples. Semana que vem estou indo para Brasília, palestro no maior congresso médico lá em Brasília. O pessoal da área da saúde, eles dizem que eles não têm clientes. Eles dizem que eles têm pacientes. E lá, eu não vou falar, fale de uma maneira eficaz na frente do seu cliente. Lá eu vou falar, doutores, doutoras, falem de uma maneira eficaz para você ter uma comunicação humana com o seu paciente. Talvez o slide, talvez a tríade sejam as mesmas palavras que hoje estou aqui apresentando para vocês. Entretanto, a abordagem verbal, a forma, a fala que eu farei lá é diferente da fala que eu estou fazendo aqui. E repito, estou insistindo nesse ponto, porque por mais óbvio que pareça, esse é um dos grandes problemas que eu encontro no momento que eu aplico um diagnóstico. Me ajude.
comum a gente ver, por exemplo, o cliente pede informação e fala, eu quero saber do meu processo, o que vai acontecer. E aí a pessoa vai lá, analisa e está com a mente no óbvio, aquilo é natural, é tranquilo, mas é técnico. Sim. E ele passa a informação perfeita, plena, verdadeira, correta, que é o quê? Os autos estão conclusos. E o cara recebe aquela informação verídica, verdadeira, só que ele não sabe o que ele faz com aquilo. Só que com vergonha de dizer que não sabe. Perfeito. Muitas vezes, quando a gente vai dar esse feedback até internamente para a equipe, fala, peraí, você disse, mas não disse nada. Porque, não, mas o cara nem reclamou, ele não falou nada, ele não contestou. Claro, mas pergunta para ele, então, se entendeu o que significa o vosso concluda, só para a gente ver, então. Então, a gente começou a implementar uma linguagem lá, então, um show juridiquês do escritório, justamente para poder fazer essa conexão, ou seja, trazer empatia. Se fosse para sua mãe, por exemplo, você escutando isso, ela vai falar, mas o que significa isso, filho? Porque ela tem essa liberdade. Quando não é a mãe, é o cliente, às vezes ele não fala, mas isso não é um sinal de que houve comunicação, ou seja, compreensão, que se tornou comum na linguagem. E sempre, a gente tem assim uma lupa, né, para essa situação para ver justamente isso. É uma armadilha que se cai direto. O advogado que não tomar não se policiar em relação a isso, daqui a pouco ele está escrevendo cartão de Natal, com a devida vênia, quero todos felizes, sabe, não faz o mínimo sentido. Isso não está mais útil. E eu fico muito feliz que a tua área despertou para essa necessidade. Mês passado, dia 19 de julho, mês passado, eu fiz a palestra de abertura da posse dos 29 novos desembargadores do TJ de Goiás. Do TJ. Eu fui lá, fui convidado pelo TJ, fui contratado pelo TJ para fazer essa apresentação. Eu hoje presto consultoria para 2 grandes bancas aqui de São Paulo. Então, eu fico muito feliz da área do mundo jurídico ter acordado para essa necessidade de conexão com o cliente. Obrigado. Alguém leva... Luiz. O Haroldo me faz perguntar sobre esse repertório que faça com que o juridiquês, o marketing, o empreendedez, seja traduzido e entendido por qualquer pessoa. Como construir esse repertório? o grande medo de alguém que fala tecnicamente, o grande medo é, Franco, se eu popularizar o meu vocabulário, se eu trazer o meu vocabulário de uma forma simples, eu não vou transparecer, Franco, falta de conhecimento ou de domínio do assunto? Então eu digo, se você quer mostrar domínio e conhecimento, tenha consciência que toda vez que você solta um termo que é mais técnico da sua área, diga o termo técnico. Imediatamente após, diga 2 adjetivos ou 2 sinônimos em relação àquilo. Em relação à data vênia, olha, então é o momento, é prazo, olha, é isso. E trazer esse vocabulário. Aí você atende a 2 públicos. O público que tem o domínio técnico, tanto quanto o seu, e o público que é leigo naquele assunto. Isso demonstra domínio do assunto, mas principalmente, Luiz, algo que eu considero que é fundamental, que é o ouvinte perceber que você se preocupa com a compreensão dele. Isso é respeito com o ouvinte. E quando o ouvinte percebe que você tem esse respeito com ele, a conexão é genuína e verdadeira. Se a conexão é genuína e verdadeira, os negócios fluem de maneira muito melhor. Muito melhor. Franco, isso cabe num pitch? Claro! Claro que cabe. Ah, mas isso aqui é um termo que é muito comum na nossa área. Ok, na sua área e nas demais. Muito obrigado pela pergunta. E daí o pessoal vai sair na gravação. Pode ser. Claro, sem problema. Que daí não sai. Deixa eu me apresentar, né? Luiz Trivelato, da Trivelato Empreendedorismo. Franco, obrigado por corroborar essa percepção que eu tenho sobre essa questão do repertório. Eu vivo uma realidade que está cada vez mais preocupante, que é a do mundo da inovação aberta, onde o corporativez encontra o startupês.
e não há entendimento. O corporativez, de cada 10 palavras, 11 tem que ser em inglês, e o startupês está num outro mundo que o executivo não faz a menor ideia. Aqui nós temos empreendedores que podem, sim, fazer parte de programas assim, ou podem até trazer para a sua empresa um programa de inovação aberta, para inovações que eles desejem executar, principalmente no mundo digital, né? O que você sugeriria neste caso, para resolver esse tipo de comunicação em que ficam duas partes falando sozinha, uma não entende a outra, e tem esse comportamento de não vou perguntar para não parecer ignorante? Fantástico. A primeira resposta, e talvez algo que seja muito certeiro, é entender que, da mesma forma como nós nos empenhamos em aprender vários pontos técnicos do nosso negócio, nós tenhamos essa mesma preocupação com a nossa comunicação. Hoje, cada vez mais, profissionais que querem ser profissionais de alta performance, eles estão colocando o mesmo esforço que colocam para aprender algo técnico da área, a também aprender uma boa comunicação, uma boa oratória. Acabou aquela época em que as pessoas ligavam oratória a algumas profissões, como, por exemplo, o advogado. O advogado precisa de oratória, o professor precisa de oratória. E você o que é? Empreendedor. Eu não preciso. Porque ligavam o fato de falar, de comunicar, a algo que é inerente ao ser humano. Eu falo desde a minha infância, desde bebezinho. O fato é que nem sempre o falar significa que eu estou criando conexão e sendo compreendido pelo meu ouvinte. Então, primeiro é a percepção. Percepção de que comunicação é uma habilidade, que assim como todas as outras em nossa carreira e vida, precisa ter o cuidado, precisa aprender. Comunicação é viva. O primeiro curso de oratória que eu fiz com o mestre Reinaldo Polito foi em abril de 1987. Reinaldo Polito, meu mentor, hoje amigo, alguém que eu admiro demais. Lá em 87, o Polito ensinava muitas técnicas que hoje não se ensina mais, porque a oratória, a comunicação é viva. Assim como outras habilidades nossas também são vivas e também mudam e se adaptam ao tempo. Obrigado, Luiz. Oi. Professor, corroborando com o que o professor Trivelato disse, eu sou do mundo corporativo e tem muito dessa linguagem, né, de fora do país, e assim como o Thiago também, a gente vem estudando um pouquinho do mundo de startups. Sim. E essa startup, eu falei, cara, de onde que veio isso? Que tanta palavra que eu nunca ouvi na vida. Eu queria parabenizar a Lilian, né? Ontem ela falou algumas coisas aqui, ela falava a palavra e já traduzia, né, o que significava, né? A gente está num mundo aqui no ambiente de educação, sim, então acho que é parabenizar, porque muitos estão aprendendo ainda, né, nesses conceitos novos. O meu sócio aqui é médico, né? Então ele nunca ouviu nenhuma dessas palavras, está estudando, quebrando a cabeça para poder aprender. E obrigado, Elira, por estar nos ajudando nesse ambiente que a gente está aprendendo também. Eu também sou fã da Lilian. Muito fã da Lilian, muito. Eu também sou. Também sou. Quem não é, né? Pelo visto. Quem não é? Professor, eu concordo, e não poderia ser diferente com a tríade. Quando a gente pensa na comunicação, a minha comunicação para com o mundo, né? Ou seja, do interior para o exterior. Então, de fato, precisa haver sinergia entre esses elementos, palavras, voz, gestual, onde a gente vai trazer a congruência da comunicação verbal e a não verbal. Perfeito. Perfeito. Só que minha humilde opinião, e me perdoe, e me dê licença de contribuir com a minha opinião, dentro de um conteúdo que é a sua área de especialização. Ok. Falta explorar um item desses elementos que absolutamente ninguém fala. Eu não vejo que as pessoas falem sobre isso quando a gente traz esse assunto de comunicação. Ok. E tem exatamente a ver com a percepção do ouvinte. A percepção do ouvinte, ela tem um papel fundamental na comunicação da minha mensagem. Sim. Eu posso ter tudo muito bem trabalhado, palavras, o vocabulário está muito rico, sem vício de linguagem, a voz está numa tonalidade aceitável, o gestual está comunicando com o verbal. Eu posso ter tudo isso muito bem alinhado, mas a depender da percepção do meu ouvinte, tudo isso pode cair por terra. E quando eu falo da percepção do ouvinte, eu estou me referindo à subjetividade do meu ouvinte, porque
Eu posso ter tudo isso muito bem preparado, mas para ele é subjetivo. Então, a minha melhor mensagem possível, a melhor das boas intenções, de acordo com a subjetividade dele, pode ser interpretada de forma negativa. Sim. De tal sorte que, até um bom dia, pode ser interpretado de forma pejorativa. Fantástico. Então, isso não é levado em consideração quando a gente está tratando do assunto de comunicação. Quando a gente, por exemplo, fala de liderança humanizada. É lindo falar de liderança humanizada, né? Que ninguém quer mais o autocrático, né? Essas características que é desenho de um líder-chefe, o chefe e o líder. Eu acho mó balela isso, minha opinião, essas características. Mas que, na verdade, no final, o que vai fazer a diferença é a subjetividade do meu ouvinte, é como ele está recebendo a minha comunicação. Então, se aquela pessoa já tem uma resistência comigo, por N razões, eu posso ter sido provocado ou não, Ok. a minha comunicação vai chegar nessa pessoa de uma forma totalmente conturbada. E eu gostaria de entender, você enquanto especialista, como a gente trata esse elemento que é a subjetividade do nosso ouvinte. Fantástico. Vamos lá. Os ouvintes são divididos de maneira geral, Alex, de maneira geral, em 3. Sinestésicos, visuais e auditivos. A percepção deles entra por esses canais de compreensão. Se eu sou assertivo em me comunicar com esses 3 públicos diferentes, eu aumento a possibilidade da percepção dele ser mais fidedigna possível àquela que eu quero. De que maneira? Para criar conexão com os sinestésicos, reparem que eu tenho me movimentado bastante, olhado para todos vocês e gesticulado. Esses atos dão a sensação de transferência de energia. Quem está sentado aí no auditório, e vários de vocês estão nesse momento sinestésicos, gostam desse tipo de comportamento. Quanto mais eu me movimento, gesticulo e olho para vocês, mais os sinestésicos criam rapport, que seria o termo técnico, ou conexão comigo. Reparem que o tempo todo eu estou escrevendo, eu estou rabiscando, para que os visuais sentados aqui nesse espaço batam o olho no meu movimento e naquilo que eu estou escrevendo e digam, uau, eu entendi o que o Franco quis falar a partir do escrito, a partir daquele rabisco que ele fez. Não havia combinado esse bate-papo com vocês. Cheguei aqui e o Celso falou assim, Franco, fale 30 minutos sobre comunicação. Eu não trouxe uma apresentação visual. Se eu tivesse trazido uma apresentação visual, eu estaria mostrando slides para criar conexão com os visuais. Estou aqui usando o Flip, ok? Por fim, nesses 27 minutos que eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho variado o meu tom de voz de 3 maneiras. E aqui eu dou essa sugestão para vocês sempre. Façam essas 3 variações no seu tom de voz. Primeiro, volume. Reparem que hora eu falo alto, hora eu falo baixo. Intensidade. Hora eu falo forte, hora eu falo fraco. E velocidade. Hora eu falo rápido, hora eu falo devagar. Por que eu faço isso? Para criar conexão com os auditivos. Quando eu tenho essa preocupação em criar conexão com 3 públicos diferentes, eu aumento a chance deles perceberem aquilo que eu quero passar, aquilo que eu quero compartilhar de maneira muito mais assertiva. Obrigado pela lembrança. Eu não iria falar sobre isso. E você trouxe um tema importante, fez com que eu fizesse uma rápida explicação aqui sobre sinestésico visual auditivo. Acredito que faça sentido para todos, porque vocês, a todo instante, estão se apresentando. 2 movimentos que eu tenho orgulho de ter levado o Brasil afora. Primeiro deles, oratória, Comunicar Transforma. Esse é um movimento que eu comecei lá em 2016. E o segundo movimento que eu tenho orgulho, todos nós devemos ser um palestrante. Eu não estou pedindo para que ninguém aqui largue a empresa e vá viver do cachê de palestra. Apesar que eu vivo muito bem no cachê da minha. Mas eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo o quê? Palestrante é alguém que se preocupa com a performance da comunicação.
Você, quanto empresário, se você ter a preocupação de um palestrante e aproveitar como se fosse uma palestra toda a apresentação que você é chamado a fazer, você traz novos clientes para dentro da sua empresa, para dentro do seu escritório, para dentro do seu consultório. Então, o fato de eu querer e sugerir que você seja um palestrante é para que você se preocupe com a sua comunicação como um palestrante se preocupa. Obrigado. Me permite dar uma dica? Claro. Visitando outros países, a gente, às vezes, procura saber qual é a cultura local, costumes, atitudes à mesa e etc. Né? Isso quase todo mundo aqui já fez. Mas ir pelo Brasil e, antes de fazer uma palestra, antes de fazer uma apresentação, entender o dialeto local, não sei se uso a expressão correta, professor, já me vi em algumas saias justas, com expressões locais no Nordeste, no Sul, em que eu precisei de um tempo para entender o que estavam tentando falar para mim. E o Brasil tem disso, né? Um país continental merece que você, quando for fazer negócios com paulistas, cariocas, gaúchos e tal, entenda um pouco o que eles querem dizer e use, na medida do possível, as palavras. Estou correto? Claro. E não só as palavras, como principalmente as questões que criam identificação. Quando nós falamos em público, é fundamental que você crie conexão. Ser humano presta atenção em outro ser humano por 3 motivos. Primeiro deles, a pessoa que vai falar tem resultado com aquilo que vai falar? Eu poderia muito bem ter respondido as perguntas de vocês sem ter dado exemplos de trabalhos recentes que eu fiz. E por quê? Eu respondi as perguntas que vocês me fizeram, citando alguns cases ou citando alguns trabalhos que eu fiz nos últimos 30, 60, 90 dias, para mostrar inconscientemente que eu sou alguém que tem o resultado com aquilo que eu falo. Automaticamente o teu cérebro se desarma. E você diz assim, uau, até então eu não conhecia o Franco, até então eu não conhecia o trabalho do Franco. Mas se o Franco é alguém que tem resultado com isso que ele está falando, logo eu vou prestar um pouco de atenção nele. Segundo motivo pelo qual as pessoas prestam atenção em outro ser humano, tempo. Tempo com que você trabalha com aquilo que você vai falar, tempo que você se preocupa com aquilo que você vai falar, tempo que você estuda sobre aquilo que você vai falar, o tempo que você se interessa por aquilo que você vai falar. Não foi à toa que logo com 3 minutos de fala, eu disse, vou falar sobre oratória, que é um tema que eu tenho estudado, pesquisado e trabalhado nos últimos 20 anos. E, na verdade, eu não disse 20 anos, eu disse 2 décadas. Aqui mais uma dica. Se você trabalha com o que você trabalha há 10 anos, o que impacta mais? Você dizer que você trabalha há 10 anos ou você dizer que você trabalha há uma década? Década chama mais atenção. E é por isso que eu usei a palavra década. Se eu trabalho há 19 anos, eu posso dizer eu trabalho há quase 2 décadas. Se eu trabalho há 25 anos, eu digo eu trabalho há 2 décadas e meia com aquilo que eu vou falar. Então, essa preocupação faz todo o sentido para que eu traduza o meu vocabulário e tenha uma percepção maior do meu ouvinte. Falei sobre palavras, falei sobre voz, as 3 mudanças. E é fundamental que nessa criação de autoridade, você mostre, e não só nas redes sociais, como você trabalhe, por exemplo, o seu site. O meu site, que foi muito bem criado numa plataforma incrível chamada GreatPage. Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, a minha sugestão é que conheçam, que é uma plataforma fantástica que eu utilizo. Lá o tempo todo eu mostro essa autoridade. Tá? 3 motivos pelos quais, estou brincando, porque o Alisson acabou de chegar aqui e ele é o criador dessa plataforma. Ele é o criador. Né? Então, por isso que eu até brinquei. E é verdade. Não só as minhas páginas todas, o meu time monta nessa plataforma, como das minhas centenas de mentorados, que eles também criam nessa mesma plataforma. É bem legal. Sugiro que vocês vejam. Então, 3 motivos pelos quais você cria
conexão e autoridade. E, por último, gestos. E aqui eu compartilho as 3 últimas técnicas nesses 60 segundos finais que eu tenho. Primeiro, gesticule. É muito comum a pessoa ficar imóvel, parada, sem gesticular. Para quem fala em público, a falta de gestos é um problema enorme. Mas não é sair por aí gesticulando. A sugestão é gesticule no que nós chamamos em zona do poder, entre a cintura e o queixo. Nesta região aqui. Toda vez que eu gesticulo nessa região, eu potencializo, de novo, a percepção do meu ouvinte sobre aquilo que eu estou falando. Evite gestos abaixo da cintura, que chama atenção para uma parte do meu corpo que não ajuda em nada na minha comunicação. Traga gestos para a zona do poder. Evite gestos o tempo todo acima do queixo, porque aqui eu amplio demais os gestos e as pessoas vão prestar mais atenção no meu gesto do que na mensagem compartilhada. Gesticule nesta região. E, por fim, toda vez que eu quero enfatizar uma frase, uma palavra, um pensamento, trago gestos de fora para dentro do corpo. Se eu gesticular dizendo assim, a comunicação é algo importante, eu posso gesticular de 2 maneiras. Primeiro, a comunicação é algo importante, ou então, a comunicação é algo importante. Se eu gesticulo de dentro para fora, eu transmito a seguinte percepção, de novo, para o meu ouvinte. O Franco está pouco aí com aquilo que está falando. O que ele está dizendo não faz o menor sentido. E quando eu gesticulo de fora para dentro, eu transmito segurança. E num pitch, num negócio, de uma fala, de um atendimento, de uma conversa, o que eu preciso é transmitir segurança. Nessas 2 décadas que eu trabalho com comunicação, minha vida foi transformada com a oratória. Hoje eu sou alguém que tenho resultados, alguém próspero. Essa prosperidade eu consigo levar para a minha família. A comunicação transformou a minha vida. E se eu tenho um desejo para você, é que ela também transforme a tua vida. Eu não sei os resultados que você já tem hoje. O que eu garanto é que eles podem ser ainda mais potencializados com a boa fala, com a boa comunicação. Obrigado pelo espaço, forte abraço e até mais.